Olá! Hoje nós vamos aprender a fazer misozuke. Misozuke é uma conserva tradicional da culinária oriental. Os orientais não cozinham arroz com sal e as misturas levam pouco sal, então é costume comer os tsukemonos, que são conservas, como acompanhamento nas refeições. E essas conservas também eram uma forma de preservar os legumes da estação. Então, para os orientais é muito fácil incluir alimentos lactofermentados na nossa refeição, porque já é cultural. Muitas pessoas perguntam para mim como se inclui, como se come esses alimentos lactofermentados. Misozuke são legumes conservados no miso. Miso é a pasta de soja fermentada. No miso ocorrem dois processos principais: a ação das enzimas geradas pelos fungos especiais no grão, geralmente de arroz, e depois, quando se junta o arroz à soja cozida, os lactobacilos e leveduras começam a fermentação lática. E no período de envelhecimento do miso, ocorre a ação enzimática e a ação dos micro-organismos da fermentação lática, transformando arroz e soja nesta pasta incrível. Daí colocamos os legumes para curtir no miso, que sofrerá a ação enzimática e a ação da fermentação. Os legumes podem ser colocados juntos quando é feito o miso, colocando no fundo os legumes desidratados e preparados para serem incluídos neste processo, ou somente podemos colocar os legumes no miso já pronto. É o que nós vamos fazer. Então, você sabia que esta conserva tradicional da cozinha oriental é fermentada e probiótica e que fazem bem à nossa microbiota e, consequentemente, fazem bem para o funcionamento do nosso intestino e para a nossa saúde? Fico feliz que assistiu até aqui. Isso é sinal de que gostou deste conteúdo. Mas você pode aprender ainda mais e de forma organizada. Meu curso completo de fermentados e probióticos está com as inscrições abertas. E para conhecer mais, logo aqui abaixo da descrição ou no primeiro comentário fixado, tem um link para você ter mais informações. Ou se quer aprender a fazer o miso, koji, shoyu e afins, vou colocar o link também. Seria um prazer ter você como aprendiz desses cursos de alimentação milenar. E agora vamos à receita. Aqui eu tenho um nabo e um chuchu que já foi desidratado no sol, 1 dia e meio mais ou menos, nesses dias secos agora do mês de agosto, basta isso. Eles ficam bem flexíveis, porque já foi bem desidratado. Essa é a parte da ponta, ela fica mais desidratada. E o chuchu também. Nós podemos fazer o misozuke com vários legumes, diferentes legumes. Aqui eu tenho um exemplo. Esse já está pronto para consumir. É de cúrcuma, açafrão da terra. E esse daqui é a folha do nabo. A gente tira toda aquela parte da folha mais verde, aproveita o talo. Então nós, por exemplo, podemos reaproveitar os talos de legumes e também os legumes. Pode ser feito com verduras também. No caso da acelga, dá para fazer misozuke. Eu vou usar um plástico aqui para facilitar o processo aqui, para eu misturar esses miso com os legumes. Se você quiser usar um bowl e uma colher e ir passando, também pode, tá, gente? Você faça do seu jeito. Aqui eu tenho um miso de longa fermentação, de mais de 2 anos. Então ele já estava na geladeira e eu sempre guardo assim quando ele está estocado. Eu não estou usando ele todos os dias, eu coloco um filme plástico bem aderido aqui, porque é normal criar, às vezes, leveduras aqui em cima. Se tivesse criado, é só pegar uma colher e tirar essa parte. Não tem nada demais, isso é normal. Mas se tomar esse cuidado como eu fiz, não acontece isso, tá vendo? Vamos pegar uma parte desse miso, não tem medida. É importante que esteja todo com o miso já
colado nele. Posso colocar aqui um pouco mais, aqui. Ter o cuidado de tirar todo o ar que fica aqui no plástico. Tira todo o ar e vamos fechar. Se você usar, vamos supor o pepino japonês, ele também precisa ser desidratado. Todos os legumes precisam ser desidratados um pouco, porque se você coloca assim como ela é, in natura, vai liberar muito líquido aqui dentro. E daí esse miso vai ficar muito diluído com o líquido que saiu dos vegetais e você não vai conseguir reaproveitar para fazer o misozuke mais vezes. Desta forma, usando vegetais desidratados, você pode usar para 3, 4 vezes. E se tiver ficando sem sal, porque o sal do miso vai passar para os legumes, certo? Então o sal do miso vai diminuir, aí você tem que corrigir a quantidade de sal colocando mais sal nesse miso. Talvez acrescentar mais miso novo. Se você faz, por exemplo, com pepino, que é bem macio, né? Então não precisa deixar muitos dias. Basta deixar 4 a 5 dias ou até menos. Esse daqui eu vou deixar mais dias. O nabo vai demorar mais porque precisa passar o sabor do miso para ele, né? E você vai provando, você veja como você quer. Bem curtido ou pode ser menos curtido, com 1 semana, 10 dias. E assim a gente vai consumindo. A conservação é sempre na geladeira e daqui uns dias, daqui 1 dia ou 2, você dá uma massageada para distribuir bem, misturar bem o miso. E assim faça esse procedimento a cada 3, 4 dias. Não esqueça dele. Foi uma aulinha muito rápida de como fazer misozuke. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Então é costume comer os tsukemonos, que são conservas. Muitas pessoas eu vou colocar aqui para facilitar essa forma de misturar vai liberar muito líquido aqui dentro. E aí estou muito feliz de anunciar que agora tenho 3 cursos online, disponíveis em vídeos para você assistir quando for mais adequado para você. O primeiro curso é Alimentação Milenar, Fermentados e Probióticos. Este curso contém muitas receitas inéditas em vídeos e o passo a passo de como fazer cada receita. Você aprenderá a teoria sobre como fermentar os vegetais e torná-los probióticos. Quais os probióticos que podemos cultivar em nossa casa? As principais bebidas probióticas, como prepará-la? Ensino toda a teoria necessária para você fermentar com segurança em sua casa. Após este curso, você será capaz de fermentar quase todos os vegetais e não somente as receitas que ensino. O segundo curso é o workshop Incríveis Vinagres Artesanais. São incríveis os benefícios dos vinagres orgânicos para a nossa saúde e estes vinagres são muito caros, mas podemos fazer em casa. Eu acho tão apaixonante entender e acompanhar esse processo, da fruta ao vinagre. Ensino a fazer vinagres artesanais orgânicos maravilhosos com a maioria das frutas e até vinagre de arroz. O terceiro curso é Miso Koji Shoyu e afins. Este é um curso completo onde você aprende a fazer o koji, que é o ingrediente mágico, um dos pilares da culinária japonesa. Ensino como fazer a pasta de soja que chamamos de miso, que é o condimento mais saboroso feito com proteína vegetal. Ensino o shoyu, molho de soja,
E ensino vários outros produtos derivados do koji, por exemplo, o sake, amazake, shiokodi e o mais incrível, como replicar os esporos do fungo usado para incubar o arroz. Você poderá produzir o miso artesanal para vender e, se estudar bastante a teoria e praticar bastante, poderá dar aulas também. Clique no link que consta na descrição deste vídeo e veja a programação de cada curso. E se te agradar, adquira o curso. Estarei esperando por você.